Lavar o arroz antes de cozinhar é uma prática da cultura brasileira. Tanto é que o escorredor de arroz foi inventado por Terezinha Beatriz, uma brasileira em 1959. O arroz, ele é basicamente constituído de amido e de teores muito baixos de sais minerais e outras vitaminas. A maioria desses sais minerais e dessas vitaminas estão presentes numa película que envolve o grão do arroz. Durante o processo de beneficiamento para a produção do arroz branco, por exemplo, essa película é retirada através de polimento, o que vai virar o farelo de arroz e vai restar uma quantidade muito pequena desses sais minerais e dessas vitaminas. Uma das principais vitaminas que encontramos no arroz são as vitaminas do complexo B, que são hidrossolúveis, ou seja, as vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água. Então, quando o arroz é lavado, esses sais minerais e essas vitaminas são retiradas, tornando o arroz branco, que já é pobre nutricionalmente, ainda mais pobre. Sendo assim, a maioria das pessoas lava o arroz por causa da água branca que sai durante esse processo. Porém, esta água branca nada mais é do que o resíduo dos próprios sais minerais que são retirados, das vitaminas e do próprio amido. A lavagem do arroz, ela pode ser substituída por fritá-lo um pouco mais na panela, selando os grãos através da fritura no óleo. O arroz branco, ele é também conhecido como arroz polido ou arroz agulhinha, e é o tipo mais tradicional de arroz consumido em todo o mundo. O grão deste tipo de arroz passa por um processo de remoção da casca para deixar ele completamente branco e ainda mais fácil de cozinhar. Porém, a retirada da sua casca reduz o seu valor nutricional, já que alguns dos seus nutrientes são encontrados nessa parte do alimento, mas também torna esse tipo de arroz ainda mais fácil de preparar e utilizar em receitas. Ele tem como ponto positivo o seu preço, já que geralmente é o tipo de arroz mais acessível do mercado. O arroz integral, ao contrário do arroz branco, é um cereal que não passa pelo processo tradicional de remoção da casca. Isso significa que, além de mais nutrientes em sua composição, esse tipo de arroz também conta com maior concentração de fibras em suas porções. Porém, por contar com a casca, o seu tempo de cocção é maior e o seu sabor é um pouco diferente do que estamos acostumados a encontrar, por exemplo, no arroz branco. A sua cor também é um pouco diferente, pois ela tem uma coloração próxima ao marrom. O arroz parboilizado é um tipo de cereal que já chega ao consumidor pré-cozido. Ele passa por um processo hidrotérmico que consiste em cozinhar o grão com a casca para depois removê-lo. E este processo faz com que seu interior absorva os nutrientes que ficam na parte externa. Por isso, apesar de branco como o arroz polido, o arroz parboilizado é muito mais nutritivo. O arroz cateto é também conhecido como arroz japonês, por ser o tipo escolhido como base dos pratos da culinária do Japão. Os seus grãos eles são mais curtos, transparentes e curvos, além de contar com uma concentração elevada de amido. Essa característica permite que ele fique mais cremoso e macio após a cocção. É possível também encontrar o arroz cateto em sua versão integral. O arroz negro, ele é também chamado de arroz selvagem. É rico em proteínas, minerais e fibras. Ele é considerado ainda mais nutritivo do que o arroz integral. Porém, o seu tempo de cocção é ainda maior, devido à sua casca ser ainda mais resistente. Este tipo de arroz é sofisticado e tem sido cada vez mais explorado no mercado brasileiro. O arroz arbóreo é bastante utilizado no preparo de risotos. Ele possui grãos menores e mais arredondados, recheados de amido. Em termos nutricionais, o arroz arbóreo é igual ao arroz branco, mas ele conta com uma capacidade maior de absorver o tempero. O arroz vermelho é um tipo de arroz que chegou ao mercado brasileiro com o aumento pela busca por alimentos saudáveis. Este é um tipo de grão de coloração vermelha e ele também é comercializado com a sua casca, que é rico em ferro, zinco e fibras. O seu preparo é muito semelhante ao de qualquer outro tipo de arroz, porém ele conta com um sabor muito característico, que é parecido aos dos grãos integrais e do arroz negro. O arroz basmati é bastante encontrado nas culinárias asiáticas, como a indiana e a tailandesa. O seu sabor é um pouco mais adocicado. Os grãos deste tipo de arroz são longos e têm uma grande capacidade de reter água, porém sem ficar muito grudento e cremoso. O seu valor nutricional também é semelhante ao do arroz branco. O arroz glutinoso é outro que aparece na lista dos mais tradicionais em países asiáticos. É um tipo de grão curto com textura pegajosa após o cozimento. Tem cor branca, preta ou rosa e também pode ser utilizado com ou sem casca. Este tipo de arroz é bastante encontrado em receitas japonesas, feitas com o mochi, o famoso bolinho da sorte. O arroz é o terceiro cereal mais cultivado ao redor do mundo, ficando atrás apenas do trigo e do milho.
Ele alimenta mais da metade da população mundial todos os anos. Só no Brasil, por exemplo, cada brasileiro consome em média 40 quilos de arroz por ano. O arroz possui muitos benefícios para a saúde, e um deles é que ele funciona como um poderoso aliado da pele devido ao amido presente em sua composição, que age como um adstringente natural. Para usá-lo dessa forma, basta juntar 3 colheres de arroz com água em uma tigela e deixar em repouso por 12 horas. Depois é só usá-lo diretamente na pele com a ajuda do algodão. Alguns tipos de arroz são ricos em nutrientes e fibras, como o integral e o negro, por exemplo. Esses tipos podem trazer maior sensação de saciedade, auxiliando no processo de reeducação alimentar. O segredo é equilibrar porções. Tudo que consumimos pode tanto nos auxiliar quanto nos atrapalhar. É tudo uma questão de sabermos dosar bem as quantidades. Começamos fazendo uma pesquisa pelo supermercado Carrefour, onde encontramos uma grande variedade em marcas e tipos de arroz. Os preços também variavam bastante. Encontramos o arroz integral da marca Raiz de 1 kg a R$ 9,69. Também o arroz parboilizado da marca Prato Fino de 5 kg a R$ 25,69. E por fim, o preço do arroz branco de 5 kg por R$ 16,89. Em seguida, fizemos uma visita ao supermercado BH, supermercado popularmente conhecido por seu bom preço em Minas Gerais. Nesse supermercado encontrei o arroz à grega, da marca Tio João, de 250 gramas a R$ 6,80. Também encontramos o arroz orgânico da marca Camil de 1 kg a R$ 10,80 e também o arroz parboilizado da marca Camil de 1 kg a R$ 5,28. Constatamos, então, que os dois supermercados possuem grande variedade dos tipos de arroz e preços, podendo atender grande parte da população brasileira.